falem. As meninas, tanto a Amanda quanto a Mariana Lasmar, elas competem consigo e também com o voto nulo, tá, gente? Então é bem importante que vocês saibam disso. A gente vai estar frisando isso em todas as sabatinas e no momento da eleição. Quem entra, a porta fechada, ninguém sai, ninguém entra. A gente vai ter um intervalo de 5 minutos. Provavelmente vai acontecer um pouco antes das 5 da tarde. Depois a gente, 5 minutos, volta de novo. Fazemos a sabatina da Mariana Lasmar. 10 minutos de apresentação, 20 minutos de pergunta, 3 perguntas do conselho, 3 perguntas da diretoria. Você vai ter o seu tempo marcado. Caso você não utilize todo o tempo de apresentação, a gente vai revertê-lo em perguntas. Beleza? Amanda, eu vou marcar o tempo aqui e aí você pode começar assim que você... Oi? Cadê a Marta? É que eu não vi ela. Eu não vi ela, não. Espia. Coloca aí só pra ver se eu consigo enxergar. Você? Não, o seu É melhor colocar o quazinho, bastante conversa fácil. Eu acho que vou mudar de profissão. Vai marcar aí, pai? Quando você quiser, tá? Saúde. Ai, agora eu vou ter que explicar pra Podemos? Boa tarde, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Amanda. Eu vou apresentar hoje para vocês meu plano de candidatura para a diretoria de projetos. Para quem não tem meu contato, tá aí, principalmente trainee, se tiver alguma dúvida, que normalmente não entende tanto das coisas ainda, tá aí. A minha agenda é a minha apresentação, cadeia de valor, interfaces, execução e negociação. Começando um pouco da minha história, eu formei e estudei a vida inteira até a faculdade no Colégio Santo Antônio. Formei lá em 2013 e a partir daí eu sempre vi que o Colégio Santo Antônio participou muito da minha formação como pessoa. E em 2013 eu formei e direto em 2014 eu entrei para a UFMG, cursando Controladoria e Finanças. E no momento em que eu entrei eu vi que eu não queria ficar só no conteúdo que eu teria na faculdade. Então foi aí que eu entrei para a UFMG Consultoria Júnior no segundo semestre de 2014. Como trainee, eu já via que muitos dos valores da UCJ eram valores meus e eu começava a valorizar muito a questão de querer desenvolver muitos membros e assim me desenvolver. Como efetivada em 2015, primeiro semestre, eu fiz 3 projetos, Sabor de Festas, em Luz e Vimaster. E no segundo semestre agora eu virei gerente de projetos e eu gerencio o projeto Berçário, Centro e MIT. Em todo esse processo eu sempre tive muitos feedbacks e críticas sempre muito construtivas que realmente formaram muito o que eu sou hoje e realmente me faz pensar sempre me desenvolver mais. Não só me desenvolver, mas como desenvolver as outras pessoas. É muito motivante a gente conseguir trabalhar em cima dos consultores e conseguir melhorar cada vez mais eles. Passando pela cadeia de valor da UCJ, a gente tem como input o problema do cliente e como output o projeto finalizado, que é a solução do problema dele. A gente tem 3 etapas: a chegada, que entra aí as células de projeto e marketing, a negociação, que passa pelo projeto marketing e ADM fim, e quando o projeto é fechado, a execução, que entra todas as células, projeto, marketing, ADM fim e RH. A presidência participa de toda a cadeia de valor, realmente fazendo a interligação e a sinergia de todas as células. Nada disso seria possível se a gente não tivesse uma boa interface entre todas as células. Procurar sempre melhorar isso é muito importante. Então eu vou começar aqui falando de alguns pontos do RH. Começando pelo acompanhamento de membros, é importante que esse acompanhamento sempre seja feito. Então sempre ter uma cobrança dos membros, de gerente de projetos, gerente de RH, para que tenha os feedbacks, para que tenha as reuniões de reconhecimento, é muito importante para a melhoria dentro da empresa. A questão do programa trainee, que já vem melhorando muito, mas é sempre um ponto importante de ressaltar como ponto de constante melhoria. Isso porque é a entrada dos próximos consultores, então é a preparação deles. E para isso a participação de gerentes e diretores de projetos é muito importante, fazendo as aulas, dando feedback, realmente acompanhando. Por último aqui a alocação, que é importante ter esse forte alinhamento da diretoria de projetos com a diretoria de RH,
para a gente procurar não ter problemas disso e depois problemas como desmotivação de membros. E nisso a gente ainda tem alguns problemas. Atualmente o problema é muito causado pelo alto IC. Como tem poucas pessoas desalocadas, fica realmente difícil às vezes fazer a alocação perfeita. Passando agora para a interface com marketing, a gente tem a captação de clientes, que é importante, projetos junto de RH entender a chegada de clientes, entender quanto que será importante que tenha uma grande chegada e um grande fechamento. Então é muito importante que se trabalhe juntos com antecedência para que a gente consiga esses resultados no tempo certo. A questão da satisfação do cliente também, principalmente em cargo do GRC, a gente tem o NPS, mas é importante que não seja o NPS por si só, como um simples indicador para a gente falar que o cliente está satisfeito. É importante que ele seja uma ferramenta para a equipe de projetos, para que a gente possa sempre trabalhar para satisfazer o máximo possível o nosso cliente. No ADM-FIN, a gente tem o planejamento financeiro, que é sempre feito no início do semestre, e a gente precisa sempre comparar o planejado e o executado. Então é sempre importante ter esse alinhamento entre o ADM-FIN e projetos, para que a gente entenda se está correndo tudo certo, se a gente precisa correr mais atrás, se a meta de receita a gente está chegando perto dela ou não. E a questão de rentabilidade, encargo principalmente do gerente de recursos, o ponto que eu ressalto aqui é a gestão de custos, que hoje eu vejo ela mais como apenas no resultado final. A gente tem lá na nossa gestão à vista a nossa rentabilidade, mas a gente acaba não trabalhando tanto, e eu falo isso como a minha experiência de gerente de projetos, a gente acaba não trabalhando tão alinhado com o gerente de recursos para melhorar isso. Então não é só ver o resultado, a gente precisaria trabalhar para entender por que está passando, ou o que a gente tem que fazer para controlar os custos e melhorar isso. Com a presidência, hoje, esse semestre a gente teve um salto muito grande, a gente tem um bom alinhamento com a presidência e projetos, isso muito feito nas reuniões semanais que se tem, mas não só. A gente tem um alinhamento entre as pessoas de Gustavo e os diretores que é muito importante. Nessas reuniões a gente tem o acompanhamento e cobrança de resultados, que é muito importante, e a união das informações de todas as células para a gente procurar sempre a excelência. Passando aqui para um ponto que eu mostrei na cadeia de valor, que é a negociação, depois da chegada, eu queria ressaltar a negociação em si, que hoje melhorou muito do que já foi. Hoje, normalmente, a reclamação pós não venda é preço ou questões internas, e antigamente a gente tinha muita reclamação de demora de primeiro contato e credibilidade, hoje a gente não tem isso. E a questão do lead time. Hoje a gente está muito perto da meta de lead time, que é de negociação, que é 10 dias. Mas eu acredito que, caso seja necessário, em momentos específicos, a gente fazer um maior tempo de negociação, um diagnóstico mais aprofundado, para que a gente tenha um planejamento mais assertivo, é muito válido. Isso porque hoje no planejamento a gente tem algumas falhas. Às vezes a gente ainda tem falhas no planejamento de custos, que é uma coisa que poderia ser trabalhada também com o gerente de recursos para entender como é feito hoje, qual o problema que a gente tem hoje e como que a gente está conseguindo melhorar isso durante os projetos. O planejamento de risco, que não é feito e poderia auxiliar muito o gerente de projetos a se prevenir de problemas. E as notas sobre planejamento. A gente tendo dividido o cargo entre gerente de projetos e gerente de negócios, a gente precisa muito desse alinhamento. Um jeito de a gente ter esse alinhamento são as notas sobre o planejamento. Então, para entender o que o gerente de negócio aconteceu. Mas na execução, a gente ainda tem falhas no follow-up. Eu não tive tanto contato com o gerente de negócios que planejou um dos meus projetos. A questão do follow-up ia ser importante principalmente para o gerente de negócios, que não tem as notas que a gente teria, para ele entender o que ele fez de certo, o que ele fez de errado, para melhorar futuros planejamentos. E também para o gerente de projetos, para ele poder entender o que o gerente de negócio pensou, se ele pensou em alguma coisa diferente, discutir ideias para que a gente consiga a melhor execução. Além disso, tem acompanhamento de projetos pela diretoria. Esse é um ponto sempre muito discutido, sobre conseguir ter isso na rotina do diretor de projetos ou não. Eu vejo que hoje a gente ter isso na rotina é muito difícil. Os diretores de projetos realmente têm muitas tarefas, têm muitas reuniões e às vezes fica difícil encaixar uma reunião semanal para discutir problemas.
Mas, às vezes, isso é muito importante, e principalmente em questões específicas, quando não tiver tempo de criar uma rotina, de realmente sentar toda semana para discutir todos os projetos, pelo menos discutir as partes mais importantes. Algum projeto que está começando a ter algum problema, seja com planejamento, com satisfação, e trabalhar em cima disso para que isso não vire um grande problema depois. Além disso, trabalhar com o cliente e não pelo cliente, no sentido de que hoje a gente trabalha muito aqui sozinho no CD. O CD traz muito desenvolvimento para a gente, é muito válido, mas talvez em situações específicas, em etapas específicas, seria interessante a gente trabalhar no cliente. Isso eu digo trabalho realmente em loco, para os consultores entenderem melhor o que é o problema, o que são os processos, e nisso o cliente também vê valor. Outro ponto de trabalhar com o cliente é a questão de implementação, que as implementações não sejam feitas só no final do projeto, como às vezes acontece. Isso porque a gente normalmente chega lá e mostra os resultados e mostra o que tem que ter de mudança, mas a gente não aplica isso, e às vezes acontece do cliente ou não entender, ou realmente isso não virar um hábito. Acontecendo isso durante o projeto, a gente poderia também fazer o controle dessas implementações para realmente tentar fazer com que isso vire um costume. Por último, eu queria tratar aqui do atraso, que é um problema que a gente sempre tem, que é sempre discutido em projetos, e isso é causado pela falha em planejamento, gerenciamento e execução. Esse atraso, ele tem consequências, dentre elas a insatisfação do cliente, a desmotivação da equipe e a queda na rentabilidade. Pensando nas causas mesmo dessa falha de planejamento e gerenciamento, eu vejo a preparação dos consultores. Por isso eu acredito que a gente poderia ter capacitações obrigatórias desde a época que é consultor. No mais, eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Pessoal, a Amanda usou os 10 minutos de apresentação. Exatamente. Então a gente vai passar para as perguntas do conselho. Ai, toma Lorena. Como assim toma Lorena? Tudo isso, rapaz? Falando sério? Que isso? Só gravar. Só gravar. Ah, se eu tremer. Isso vai ser uma experiência nova de saúde. Você não vai poder falar com seus filhos. Você já gravou essa batida. Ô Lorena, você tá dando, tirando zoom? Tem que fazer. Onde que é aqui? Fala os mais. Tá gravando já, tá? Tá. Sério? Já, aqui. Porra, essa mão. 12h39. Ah, foi. O que você tá dizendo? Só tudo sempre na cabeça. Não ouvindo o que a gente tá falando. O Edinho do futuro. Aqui é a Savoy e a Lorena. Eu vou estar marcando para você que você consegue pegar. O Guilherme está marcando para você e eu vou estar conferindo. Primeira pergunta do conselho. Nossa, não tá focando. Aí não dá pra Bom, eu, caso fosse comprar, compraria sim, porque eu vejo a grande maioria dos consultores e dos membros em geral aqui muito interessados em se desenvolver, em resolver os problemas dos clientes, em conseguir chegar a uma solução para o sonho do cliente. Acho isso de muito valor, e nisso a gente vê muita melhoria constante nos projetos. É claro que ainda hoje a gente precisa melhorar muito, é sempre um ponto, a qualidade do projeto sempre tem que ser melhorada, mas é assim também que a gente trabalha num Brasil melhor. Eu acredito muito nessa ideia da gente estar construindo pessoas realmente com muita vivência, e eu podendo participar disso, comprando um projeto da UCJ, eu compraria. Segunda pergunta do conselho. Nossa, não vai dar.
momento em que uma pessoa que já foi cliente da UCJ desse uma nota realmente muito baixa para o nosso projeto, eu procuraria ele e procuraria entender por que essa nota foi tão baixa, o que deu errado. A partir disso, eu ia oferecer para ele um novo projeto para a gente tentar resolver, talvez num menor custo ou alguma coisa que realmente atraísse ele, e procuraria trabalhar em cima dos pontos que ele tenha levantado para conseguir melhorar os próximos projetos. Eu acredito muito na NPS, mas como eu falei, eu não acho tão valioso a gente só ver um NPS 10 na gestão à vista. Eu acho que é muito mais agregador para a equipe de projetos as informações que o GRC pode conseguir nisso. Então eu acho que, na verdade, o ponto não seria mudar a medição, mas realmente garantir que o NPS seja colhido com o máximo de informação possível. Realmente entender o que ele está gostando para a gente conseguir continuar trabalhando nisso, o que não está bom, o que pode se melhorar para a gente trabalhar em cima disso e melhorar cada vez mais a qualidade dos projetos. Terceira pergunta do conselho. Um dos pontos da questão da estratégia é também a chegada de clientes, por exemplo. Por mais que a chegada de clientes seja principalmente do marketing, a gente recebe muitos clientes a partir de indicação. E se está chegando pouco cliente, talvez o problema seja realmente de projetos. Talvez a gente não esteja alcançando a excelência que a gente diz no nosso planejamento estratégico e que a gente possa trabalhar nisso. Agora, exatamente, eu não consigo falar o que a gente consegue melhorar em cada um desses pontos, mas são coisas que realmente devem ser discutidas e a gente tem que trabalhar em cima de cobrança também, que é uma coisa que às vezes falta aqui. A presidência está fazendo do jeito certo agora, mas às vezes falta, então realmente procurar sempre o resultado em cima de cobrança também. Primeira pergunta da diretoria. Eu acredito que, em partes, essa afirmação de Kotler sirva para a gente. Isso porque, de fato, reter clientes é bom. Isso quer dizer que o cliente gostou do nosso projeto, a gente está alcançando a excelência, a gente consegue fazer mais por ele e ele é realmente mais fácil da gente ter como fazendo um outro projeto. Mas, hoje, ainda assim, por mais que sejam 4 e a meta deveriam ser 7, isso não é tão expressivo com relação ao que a gente faz. A gente trabalha muito mais e a gente consegue mais resultados com novos clientes do que com clientes retidos. Eu acho que um dos jeitos que a gente poderia conseguir reter mais cliente é, de fato, já prevendo o problema do cliente ou vendo ele ao invés de esperar que ele traga pra gente. Um dos jeitos que eu vejo da gente poder fazer isso é realmente o trabalho em loco. Ali, os consultores, o gerente de projetos, pode ver um problema que o cliente não vê. Que esse problema pode não ser relacionado com o escopo do projeto que está sendo executado, que então não deve entrar no projeto, mas que pode sim virar um outro cliente, um outro projeto, e assim a gente reteria o cliente. Segunda pergunta da diretoria. Eu acho que, às vezes, o nosso escopo é um pouco mais abrangente do que a gente gostaria,
ou que existem pontos que a gente consegue sim trabalhar dentro do projeto. Nesse sentido, acho que é válido sim algumas questões, algumas vezes, dar mais para o cliente do que é dado no escopo. Até mesmo, por exemplo, o Gourmet, que foi um projeto de muito sucesso, os meninos foram além do que era ideia e, por exemplo, procuraram uma logo. Isso realmente criou muito valor e hoje a gente vê a logo que os meninos conseguiram nas ruas. Nesse ponto, eu acho que a gente não segue tanto o PMBOK e, por mais que não siga, eu acho isso importante. Terceira pergunta da diretoria. Em 2012, a gente começou a ter uma queda muito grande, causado também pela pouca eficiência na venda de projetos. A gente chegou a ter um corpo técnico muito grande e poucos projetos para serem executados. Isso causou realmente que o IC diminuísse. Depois disso, para tentar melhorar, o Loures ele começou a vender projetos picados, que então custariam menos, que seriam as macroetapas. Isso foi bom momentaneamente, mas aí também no momento em que os projetos começaram a acabar, todos começaram a acabar ao mesmo tempo, ou perto de qualquer jeito. E isso fez de novo que o nosso IC caísse. Além disso, em 2014, depois a gente teve questões também como um ano de eleição e de Copa do Mundo, que fez com que a nossa chegada de clientes caísse também. Em 2015, a gente está conseguindo melhorar o IC pela retenção de clientes por partes, mas principalmente pela grande chegada e a grande eficiência comercial que estamos tendo no momento. Beleza. Então a gente vai abrir 20 minutos de perguntas. Ninguém pergunta, por favor. Ana, Teresa, Pazinho. Silvio, Marcelo, Diego. Adão. Carol, André. Quem tá do lado do André? Camila, Ângelo. Ele viu a Maria e não me viu, velho. Lucas. Calvânia. Só deixa eu falar alto que aí o pessoal vai baixar. Vitor. Savoy, Bruno e Fred. Quem tá atrás? Mariana, Juan. Mais Felipe lá. Acabou já. Pacheco. Mayra. Patrick. Carol. Era mais fácil que não tem pergunta, não vai perguntar, é mais fácil. Alguém mais? Wesley. Amanda, em sua proposta, você comenta que o planejamento de risco é um dos pontos a serem melhorados no CJ. Recentemente, tentou-se trazer essa metodologia de planejamento de risco para o CJ através do PROJ, porém isso se mostrou ineficaz. Por que o CJ não consegue fazer um planejamento de risco assertivo? Quais são as ferramentas e metodologias que nós podemos utilizar para identificar, mensurar e controlar os riscos dos nossos projetos? Wesley, um dos motivos que eu vejo que o planejamento não é feito normalmente
é por falta de tempo do gerente de negócio e também falta de isso ser passado para eles como um dever também. Além disso, eu esqueci o início da sua pergunta. Eu te pergunto quais as metodologias que você pode indicar para a gente identificar, mensurar e controlar os nossos riscos. Beleza. E isso normalmente também não é feito, eu imagino, por falta de know-how, de como fazer e de quais problemas a gente pode ter, quais riscos a gente pode ter nos projetos. Então, uma coisa que eu acho que a gente poderia usar, que não é tanto uma ferramenta, talvez é uma ferramenta, é a gente começar a escrever isso nas lições aprendidas, realmente detalhar quais foram os problemas que a gente teve, quais riscos tiveram no projeto que não foi detalhado, e em cima disso a gente conseguir ver as mudanças também, e o gerente de projetos mesmo de um projeto que tenha tido alguns problemas, falar, olha, esse foi o risco, esse foi o jeito que a gente resolveu para mitigar. E então, em cima dos projects já feitos, trabalhar realmente para conseguir melhorar os próximos. Eu acredito que a gente possa usar o planejamento de risco do project no momento em que a gente tenha o conhecimento. Então, esse conhecimento deveria ser passado, talvez numa transição, ia ser interessante, ou até mesmo antes disso, no momento em que fosse interesse da grande maioria dos consultores, por exemplo. Quais benefícios você acha que essa metodologia pode trazer? Eu acho que isso provavelmente resolveria alguns problemas que a gente tem normalmente, até mesmo de atraso em execução. Talvez, por exemplo, se a gente escrever, olha, nessa reunião você já vai ter que prever que você tem que levar os questionários prontos para que a gente faça... Para levar os questionários prontos para que a gente faça... Acabou o tempo. Amanda, como você sabe, uma das metodologias que baliza o nosso processo de negociação é o Spin Selling. A partir disso, eu gostaria que você descrevesse brevemente cada uma das etapas desse método, identificasse qual parte do processo de negociação é mais dependente do Spin Selling e, além disso, pensar também como que nós podemos otimizar o seu uso para o CJ. Tá. A gente tem a questão, a gente tem a situação que a gente vai explicar, vai entender com o cliente o que ele vê de problema. Então, o que está acontecendo na empresa dele, o que está dando errado. Assim, depois disso, a gente vê o problema. Então, a gente vai perguntar para o cliente, na sua opinião, o que isso afeta na sua empresa, para ele realmente ver que aquilo é crítico. Então, a gente vai para as perguntas de implicação, para a gente conseguir mostrar para ele quais os resultados a gente tem com esses problemas. E o Wayne, eu realmente esqueci qual que é o Wayne. Mas a partir do SPIN, a gente vai mostrar para ele que o problema dele é realmente um grande problema, que a gente precisa trabalhar em cima disso, e nisso ele vai ver valor no que vai ser oferecido como um projeto. Eu não me lembro de ter, por exemplo, aprendido isso na época como trainee e nem mesmo como consultora. Eu fui estudar isso para um projeto que eu queria implementar, o projeto VMaster. Eu acho que essa metodologia poderia ser mais passada e poderia até ser usada no processo trainee. No momento que a gente tem aquelas dinâmicas de negociação, talvez seria legal antes disso a gente explicar o SPIN para que eles pudessem entender e começar a internalizar a ideia de como isso é feito. Marcelo. Amanda, um dos problemas que a gente teve esse semestre, né, que você citou ali, foi o atraso nos projetos. Uma das coisas que aconteceu muito recentemente foi a questão de atraso não por conta dos consultores, mas por conta do cliente, que às vezes não tem disponibilidade para marcar reunião ou alguma coisa do tipo. Como que você pretende mitigar esse risco por conta do cliente? Você acha que a gente tem que pôr alguma coisa no contrato? Porque é uma coisa que acaba gerando muita desmotivação por conta dos consultores, avacalha um pouco o nosso planejamento, alocação. Como que você enxerga esse tipo de situação? É realmente uma questão difícil essa do cliente, porque a gente também, eu passo por isso e é difícil exigir que o cliente tenha disponibilidade, até porque de fato às vezes não é má vontade. Eu vejo isso, eu acho que até isso deveria ser considerado no momento que a gente calcula o atraso. E no momento em que isso acontece, a primeira coisa que o gerente de projetos tem que tentar fazer primeiro entender que provavelmente então ele tem que marcar reunião e indicar para o cliente dele que ele tem que ter uma disponibilidade com muita antecedência.
Mesmo assim, se isso acontecer, a gente pode trabalhar tentando adiantar outras coisas do projeto, ou mesmo que seja adiantar de fato etapas, ou então adiantar estudos. Estudo realmente não vai impedir que a gente atrase, mas são formas que eu vejo antes de partir para uma mudança talvez em contrato. No momento eu não vejo como a gente colocaria isso no contrato. Diego. No cenário, né, hipotético, onde você tivesse que posicionar entre o aumento do faturamento da empresa e o aumento do número de projetos, qual seria a sua atuação e por quê? Bom, no aumento do faturamento, provavelmente a gente estaria colocando então um projeto mais longo, porque ele duraria mais e, portanto, ele seria talvez mais caro nisso. Projetos longos, normalmente, são um pouco desmotivantes. Várias vezes a gente vê reclamações, eu já escutei, com relação a projetos que duram muito. E eu entendo isso porque acaba que outras pessoas estão trabalhando em diferentes portfólios, então estão se desenvolvendo mais, enquanto você está em só um, por exemplo. Então, desse jeito, eu valorizo a gente aumentar a quantidade de projetos ao invés de aumentar a quantidade, o faturamento, já que o nosso objetivo é desenvolver membros. Silvio. Amanda, parabéns pela apresentação. Na sua resposta para a pergunta do Conselho sobre o NPS após 6 meses, você falou que como diretor entraria em contato com o cliente detrator para tentar vender um novo projeto. Você não acredita que dessa maneira estaríamos correndo o risco de acordar um cliente detrator adormecido e pensando também que seria muito complicado vender um projeto para um cliente que está tão insatisfeito com a empresa? Essa seria a melhor alternativa? São os dois pontos que eu falei em questão de um NPS pós 6 meses de detrator. A ideia de tentar desenvolver um novo projeto é trabalhar com a satisfação do cliente, quer dizer, tentar melhorar, por mais que inicialmente ele vai ser completamente detrator. E a gente vai também tentar desenvolver o que foi falho naquele projeto. Então, se as coisas que aconteceram no projeto que deram errados ainda são falhas, é interessante a gente trabalhar em cima disso, vendendo um outro projeto para ele, para a gente realmente conseguir melhorar isso e isso ficar até mesmo para o CJ como desse jeito não deu certo, então é melhor a gente fazer desse jeito. Tem mais alguma pergunta? Não. Na sua proposta, você levanta o trade-off de eficiência de ser e desmotivação de membros no quesito da alocação falha, seja ela por afinidade entre os membros da equipe, seja por não ter um portfólio de interesse. Tendo em vista que nossa missão é ser incubadores de talentos através da vivência empresarial e da excelência em consultoria e que os nossos valores é profissionalismo, você ainda afirma que há problemas em alocação? Se sim, discorra o que você pretende fazer caso eleito para mitigar essa falha. Eu acho que há problemas de alocação no momento em que a gente vê os consultores, principalmente, reclamando de uma alocação, de um projeto que ele não queria, de alguém com quem ele não consegue trabalhar. Eu considero esse problema não o maior deles, porque, por exemplo, conseguir trabalhar com pessoas, se a gente quer uma vivência empresarial, isso vai acontecer na nossa vida no momento que a gente estiver de fato no mercado de trabalho, trabalhar com pessoas que a gente não goste ou que a gente não tenha tanta afinidade. E fazer um projeto que não é de tanto de nosso interesse também é desenvolvedor. Então, eu acredito que a gente poderia trabalhar em cima disso, se não realmente não tem jeito de colocar um consultor num projeto que ele quer, eu acho que é válido uma conversa com o consultor, para realmente explicar para ele por que ele está entrando no projeto, o que aquele projeto, por mais que ele não queira, pode gerar de valor e mostrar para ele, olha, você tem que entrar nesse projeto, tipo, a gente só tem você e de qualquer jeito você vai ter isso como benefício. Eu acho que isso vai ser muito desenvolvedor para você. Mostrar para o consultor que às vezes ele não vai fazer tudo o que ele quer e não só o que ele quer. Então, até entrar num projeto que a pessoa não quer é importante pelo desenvolvimento que ela vai ter. Amanda, qual medida devemos tomar para melhorar o desempenho do indicador tempo médio de permanência em 20%? Quais são as implicações de aumentarmos o resultado atual para esse patamar?
Qual medida que a gente tem que tomar, qual projeto a gente tem que fazer para aumentar o patamar do indicador tempo médio de permanência de 20% em mais 20%? Hoje a gente está tendo uma boa retenção de consultores. Isso eu acredito muito pela conformidade dos consultores que são realmente muito alinhados aos valores e aos objetivos da UCJ. Melhorar 20% em cima disso eu acredito que seja difícil. Mas o fato da gente ter mudado o PSP para que ele seja, para que todos os consultores possam tentar ele, pelo menos na primeira fase, eu acho que isso já vai aumentar muito a nossa retenção. Os consultores, eles vão pelo menos tentar o primeiro antes de querer sair, os que querem gerência de projetos e gerência de negócio. E no momento em que ele não seja promovido, ele vai ser muito mais gente concorrendo, então o problema dele não ter passado, ele vai ver como, talvez a grande maioria veja como não é só ele, que era diferente do PSP que a gente tinha antigo. Eu acredito que isso já está sendo feito, a gente já está rolando isso, e eu acredito que isso vai aumentar a nossa retenção. Além disso, eu acredito que uma das coisas muito legais que agora está rolando também é a questão do Mandou Bem, que com os valores da UCJ, eu acho isso muito legal. E trabalhar sempre em cima disso e de feedbacks constantes para o consultor querer ficar aqui. E o que aumentar esse tempo de permanência em mais 20% implica dentro da UCJ? A gente vai ter consultores que têm mais tempo no nosso PJ. Mano, o cargo de IGN ainda é um cargo bem novo na empresa. E eu acredito que até então os resultados têm sido bem satisfatórios da divisão do cargo de CM no que tange a eficiência do planejamento, dedicação para negociação, etc. Mas, entretanto, eu acredito que o cargo de IGN ainda pode agregar muitas atividades estratégicas para a célula. E eu queria que você me falasse qual que é a sua percepção do cargo hoje, o que você acha que pode ser melhorado, etc. Eu concordo muito com o que você falou, assim, a gente viu até mesmo por indicadores em questão de eficiência comercial, por exemplo, que com a divisão do cargo a gente melhorou por essa questão de especialização. Mas, por um outro lado, a gente ainda não é tão especialista assim, no sentido de que o GN, assim como o GP, chega um pouco despreparado para assumir o cargo. Eu acho que ele poderia ser mais usado até em questão do processo trainee. Eu acho que isso poderia ser muito estratégico para começar a desenvolver habilidades de negociação. E eu acho que poderia ser melhor o relacionamento de gerente de projetos com o gerente de negócios. O gerente de negócio poderia ser mais usado para que a gente consiga realmente executar o projeto como ele foi imaginado, se isso for o melhor jeito. Amanda, hoje o cargo de gerente de projetos e de diretor de projetos são muito sobrecarregados e isso torna inviável o acompanhamento semanal de 1 hora. Só que a falta desse acompanhamento formalizado também traz alguns riscos para a execução e gerenciamento. Eu queria saber se deve haver alguma forma de formalização e quais são esses riscos de não ter esse acompanhamento formal. A formalização hoje ela é muito difícil da gente ter. A gente pode tentar ter um horário na semana que a gente vai ter um encontro, uma reunião com o diretor de projetos, entre o gerente de projetos e o diretor, mas eu tenho certeza que pelo menos às vezes isso vai falhar. No momento em que tiver uma negociação, o diretor de projetos tem que focar na negociação e não conversar, ter reunião com o gerente de projetos. Isso causa problemas, como às vezes a gente vê, de não poder discutir alguma coisa, chegar numa solução, antes, por exemplo, que o problema vire alguma coisa realmente muito, muito grande. Mas eu acho que se a gente conseguir pelo menos ter uma reunião pontual, no momento em que o gerente de projetos ele consegue prever ou alguma coisa que vai dar problema, ou ele começa a ver no início de algum problema. Então, no momento que isso acontecesse, tem que procurar de algum jeito, que seja por uma ligação, um contato com o diretor de projetos. E se ainda assim não fosse possível, a gente tem outros diretores e a gente tem outros gerentes de projetos para a gente poder discutir as ideias.
Eu acho que esse alinhamento entre gerente de projetos é muito agregador também, para os gerentes conseguirem se desenvolver, não depender só do diretor e conseguir discutir ideias também. Lucas Kumar. Armando, parabéns pela apresentação. A gente tem uma meta hoje de que 20% dos nossos projetos têm que ser orientados diretamente. Eu queria que você falasse sua opinião sobre esse número, por que é 20%, se você concorda com esses 20%, e se não, qual o número que você acha que é legal assim, pra gente ter de orientação direta de projetos? A orientação formal de projetos hoje, ela ainda é um problema, até porque o limiar entre formal e informal, eu vejo ele, às vezes, como muito tênue, assim. Eu mesmo tenho um projeto que seria orientado formalmente, mas eu coloco realmente a culpa em mim também, não tenho a orientação periódica como é o que caracteriza um projeto orientado. Eu acredito que esse número ele ainda é bom porque a gente não conseguiu alcançar ele também. Ainda falta maior procura por orientações formais. E eu acho que, ao contrário de alguns diretores propuseram aqui, eu não acredito tanto na orientação pontual. Porque, às vezes, o pontual realmente não consegue pegar todos os detalhes que influenciam nesse problema, nessa questão que está sendo discutido com a orientação. Eu realmente acredito que a orientação deveria ser periódica de fato, ter um horário marcado, não sei, que fosse quinzenal, para que sejam discutidos projetos, para que essa orientação realmente sirva seguindo o projeto, então seja adequada ao projeto específico. Vitor. Amanda, parabéns pela apresentação. Nossa apresentação se abordou o tema da negociação, que tem participação direta da diretoria de projetos. Esse semestre a gente teve um esforço comercial muito grande e a gente teve uma questão pontual, que foram projetos que iniciaram e depois tiveram que parar por causa do cliente. Que foi o caso do Berçário, Centro e agora do Caixa d'Água. Eu queria saber que tipo de problema você acha que isso traz para o CJ e como você, caso eleita, iria atuar sobre isso. A questão do projeto começar e depois ter que parar, como aconteceu até no Auxiliares também, gera também uma desmotivação no consultor que está no projeto. O consultor começa a pesquisar sobre as coisas e começa a se empenhar num projeto que afinal não vai acontecer. Eu vejo isso como um problema de fato, porque a gente despende tempo em algo que não vai nos gerar resultado afinal. Talvez a gente deveria de fato começar só no momento em que o contrato tivesse assinado, independente se o cliente está falando que a gente deve começar e que em pouco tempo ele vai assinar o contrato, a gente deveria realmente ter isso como formalizado para tentar mitigar as vezes que isso acontece. Felipe. Amanda, dado que a UCJ é uma empresa de consultoria, e empresas de consultoria são mundialmente guiadas pelo PMBOK, sobre o ciclo de vida de um projeto, cite as principais fases, pensando em como o DP pode atuar em cada uma dessas fases, criticando a forma que é feita atualmente e propondo melhorias. Como o DP pode atuar? A gente tem na consultoria, quando a consultoria começa com a chegada do cliente ou com a prospecção para que o cliente chegue, e é muito da nossa cadeia de valor também. Não quero ficar muito repetindo ela aqui, mas então a gente passa por essas questões da negociação, do planejamento. Nesse planejamento a gente tem que levar em conta pontos que hoje a gente não leva tanto, como eu já tinha citado, do planejamento de risco e o planejamento de custos, que a gente leva em conta, mas hoje ainda ele é falho. A gente tem a execução, que o gerente de projetos ele tem que atuar na gestão de custos, de pessoas e da qualidade do projeto e do cliente, que não acontece às vezes de fato. E o diretor de projetos poderia atuar em cima disso, melhorando em questão de cobrança também. Não só a cobrança por si só, às vezes é necessário que se trabalhe junto para entender por que está tendo problema, mas eu sinto às vezes que existe uma falta de cobrança por parte dos diretores de projeto
para que tudo seja executado como de fato deveria ser. André. Mano, aproveitando até mesmo esse gráfico que tá aí, ontem na apresentação do Lucas, ele mostrou que a chegada de clientes em 2014, a previsão de chegada de 2015, 2014, 2013, 2012, ficou muito próximo em relação ao número de clientes, e a gente sabe que a nossa eficiência comercial também se manteve muito próxima do patamar de benchmark. Eu queria que você me explicasse então por que teve grandes variações no IC, principalmente ali em 2014.1. Bom, você disse que a eficiência comercial foi grande. Se manteve próximo do patamar de benchmark, é 30%. Bom, talvez, por mais que a eficiência comercial tenha sido grande, a chegada de clientes não tenha sido satisfatória. Então, por mais que a quantidade A chegada de clientes foi relativamente próxima de todos os anos. Sim. Então, a gente tem a questão do atraso também, os atrasos de projetos do ano passado, como Anglo e Precon, que atrapalharam muito a nossa questão de horas disponíveis. Então, como a gente tem os atrasos, isso afeta muito no nosso ciclo. Mariana Almeida. Durante esse semestre, a gente pôde observar que depois da criação da planilha de controle financeiro de projetos, a gente teve um ganho muito grande com relação ao controle de custos. A empresa, os consultores, os gerentes de projetos estão muito mais cientes com relação aos gastos, né, executados na empresa. Porém, você disse que não está acontecendo um acompanhamento efetivo por parte do gerente de recursos. Porém, também a gente pode observar que nesse semestre, o dobro somente a metade do planejado foi executado. Então, o que está acontecendo, na verdade, é um erro de planejamento de custos nos projetos. E eu queria que você dissesse, como diretor, como que você iria atuar para mitigar esses erros no planejamento, se a gente deve adotar planejamentos maleáveis, o que a gente deveria fazer com relação a isso? Mari, eu acho que a gente teve uma melhora muito grande em questão da planilha financeira, mas ainda assim eu vejo ela como a gente só tendo resultado. Você, como gerente, você me diz que a gente está tendo um erro de planejamento porque a gente está executando menos que o planejado. De fato, isso é um erro, mas talvez isso seja porque os consultores, as equipes estão sendo eficientes, e talvez isso seja de fato porque o gerente de negócio e o diretor de projetos não fez de fato um bom pensamento, colocou o preço a mais do que deveria. A questão que eu pego mais é com relação a saber por que isso aconteceu. A gente não faz isso tanto hoje ainda. E isso ia ser uma coisa muito importante, gerar muito insumo para as duas diretorias, tanto diretoria de projetos quanto diretoria de DMFIM. Sim, mas a gente está mapeando esses gargalos, né, esses erros nos planejamentos e colocando também posteriormente no box, nas próprias observações da planilha lá. Eu não vi isso acontecendo ainda. E eu acho que, então, eu como diretora procuraria realmente manter isso, cobraria um alinhamento muito grande, principalmente entre as gerências, para que isso ocorresse de fato, e procuraria ter esses insumos também para a gente melhorar nosso planejamento. Lucas Baldi. Amanda, tendo em vista que a gente tem uma meta de fechamento de projetos de aproximadamente 33 projetos, uma meta de chegada de 165 clientes, a gente percebe um gap de 132 clientes. Então, tendo em vista esses números, como você faria para manter a eficiência comercial da empresa? A gente vê que chegam muitos inconformes e eu não sei exatamente o que o marketing está fazendo para entender de onde vêm esses inconformes. Eu lembro de uma vez ter visto também a questão do AdWords, que chegam muitos clientes conformes, mas às vezes acontece de chegar também muitos que não entendem a proposta da OCJ e que acabam sendo inconformes para a gente. Até também por questão de distância e não só por questão da gente não conseguir fazer o portfólio. Acho que a gente poderia melhorar a eficiência nisso, realmente tentando entender essa chegada de clientes mais a fundo.
para tentar entender, pegando todo o histórico também, para a gente tentar entender da onde vem os mais conformes e da onde vem os inconformes para poder trabalhar em cima disso. Por exemplo, talvez mudar as palavras do Edward, se uma ou outra palavra dá mais resultado, por mais que esse investimento se pague de fato pelos clientes que já chegaram, a gente consegue talvez maior eficiência nisso. Frederico. Amanda, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a implementação de mudanças nos projetos. É uma prática que atualmente ainda existe divergência nas consultorias sêniores e queria saber por que você acha que funcionaria no CJ, como os consultores seriam capacitados para fazê-lo e como que seria instituído nas PPs e no Project. Muitas vezes os clientes que chegam aqui, eles realmente têm pouco conhecimento de gestão. Até mesmo o que a gente sabe é muito agregador para a empresa que a gente vai trabalhar. Eu acredito que isso possa dar certo porque eu já vi o outro jeito dando errado. Eu já vi a não implementação de mudanças propostas por nós pelo fato de a gente ter chegado lá, ter mostrado o que seria, como seria feito, mas talvez o cliente não entende, não tem algum erro ali, ele faz uma vez, faz duas e acaba não tendo o costume de fazer e pela rotina mesmo isso se perde. Eu acredito que aqui na UCJ a gente poderia fazer isso, acho que ia ser muito agregador também para os consultores, porque os consultores iam ter que se preparar também para fazer essa implementação. Chegar lá, falar com os funcionários de uma empresa, fazer de um modo que seja didático e depois a gente poder ainda controlar esses dados. Eu acho que ia ser muito legal para a gente ver os resultados ou não das coisas que normalmente a gente propõe, que às vezes também se repetem de projeto a projeto. Carolina. Amanda. No segundo semestre de 2014, quando houve a divisão do cargo de consultor master em GP e GN, a ideia inicial era estender essa divisão para toda a diretoria. Entretanto, devido aos riscos envolvidos nessa divisão, foi preferido limitá-la à gerência a fim de testar a efetividade do modelo. Tendo em vista a afirmativa acima, eu queria que você respondesse utilizando os indicadores e a sua percepção pessoal, e você justificasse a resposta também e se posicionasse a favor ou contra a divisão da diretoria de projetos em diretoria de projetos e diretoria de negócios. A gente teve muitos resultados favoráveis com a mudança, se a gente comparar o ano passado, quando ainda era CM, e atualmente, no momento que a gente tem GP e GM. Isso realmente foi muito favorável até em questões de indicadores, como a eficiência comercial, a satisfação de clientes. Eu não sou a favor de fazer isso, pelo menos por enquanto, na diretoria, porque eu não vejo a gente tão maduro para fazer isso. Se a gente vê que a gente tem problemas na gerência para ter isso, a gente tem problemas de follow-up, porque como CM, a empresa sempre procurava colocar o mesmo CM que negocia para gerenciar. Então ele sabia o que ele tinha feito e o que ele pretendia fazer. E como por mais que a divisão tenha sido boa para melhorar, para a gente conseguir especializar, a gente tem problemas disso. Então, provavelmente, a gente também teria na diretoria. O diretor, hoje, ele é muito importante em ser só um, é o mesmo que negocia e o mesmo que gerencia. Pessoal, acabaram o tempo de perguntas. Tem muita gente que não conseguiu fazer as perguntas, então eu peço que vocês procurem a candidata ao final da sabatina, ao longo da semana, até a sexta-feira. A gente está tentando dar preferência agora na parte do corpo técnico para quem ainda não fez pergunta em nenhuma sabatina, então a gente procura